Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. De pé, como nós estamos, abrindo nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 3. Louvado seja Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Enquanto os irmãos procuram, quero eu externar minha gratidão a Deus por essa oportunidade. Por essa oportunidade que a minha é concedida de mais uma vez poder ministrar a sua palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, do anjo dessa igreja que nos concedeu a bênção. E também quero trazer o abraço do nosso pastor ali, pastor Alain, a amada igreja. Louvar a Deus pela vida do meu tio, Leonilde, que nos fez o convite de estar aqui nessa noite. E louvar a Deus pela vida da minha esposa, da minha filha que está ali, a minha família. Que Deus seja louvado. E louvar a Deus pela vida da amada igreja. Capítulo de número 3, do 1 até o 6. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Porta Formosa. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrando no templo, pediu que lhe desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, diz: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, erga-te e anda. Amém? Podemos tomar nossos assentos nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa noite, se vocês ouviram glória diferente aí de criança, não se preocupe não. A minha neném ali, que ela é pentecostal. Ela levanta a mão, ela fecha os olhos e grita. Então, se ouvir o grito de uma neném, não é fazendo bagunça não, é glorificando ao nome do Senhor. A Deus pela minha família que nos acompanha nessa noite. Irmãos, tema santo gera em Maria aquilo que já estava profetizado por Deus, determinado por Deus. De ti vai nascer alguém ou um homem que vai esmagar a cabeça de Satanás. Então já havia uma promessa, desde o princípio já havia uma promessa, desde o início de todas as coisas. Então o diabo ele começou a se preocupar. Se o irmão quiser colocar um fundo musical aí, que eu agradeço. Então, irmãos, o diabo começou a se preocupar, porque com todos aqueles que eram nascidos de mulher, ele tinha o pensamento: vai esmagar a minha cabeça. Então, todo homem que nascia, ele procurava tentar de todas as maneiras e fazer o homem pecar, porque o homem com pecado não poderia esmagar a sua cabeça. O homem que carregava algum tipo de pecado, uma mentira, uma blasfêmia, qualquer que seja o pecado, ele não poderia esmagar a cabeça de Satanás. Ele tinha que ser um homem santo. E a história vai nos contando que vai gerando homens. Deus levanta homens como Noé, como Abraão. Deus vai levantando vários homens: Josué, Caleb, Moisés. Todos esses homens cometem algum erro em sua caminhada. Mas no livro de Mateus vai nascer alguém que talvez o diabo até deixou de perseguir Maria, porque não, essa daí não vai nascer o fruto que Deus vai usar, porque ela teve filhos e engravidou antes do casamento. Talvez o diabo até se preocupou do fruto de Maria, porque o diabo ele não era onisciente, ele não é onisciente, nem onipotente e nem onisciente. Ele não está em todo tempo, em toda hora, então ele não sabia como tinha Jesus Cristo no tempo do fruto de Maria. Mas sabemos nós que era através do Espírito Santo que tinha gerado. Até mesmo José ele começa a perceber e pensar em terminar com Maria, porque ela estava grávida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Gerou preocupação em José, perdão. Mas o Espírito de Deus aparece a José e diz: José, aquieta o teu coração. O que está dentro de Maria não é da terra,
O que está dentro de Maria não é natural, é sobrenatural. O que vai nascer de Maria não é algo humano, mas é algo espiritual. Então Jesus Cristo é gerado dentro do ventre de Maria. Jesus nasce. Quando Jesus nasce, é ocultada a história de Jesus. No livro de Lucas, capítulo de número 2, quando Jesus estava com 12 anos, novamente vai trazer um trecho destacado que Jesus estava no templo junto com o sacerdote, junto com todos os servos do Senhor, e ele estava ensinando. Aos 12 anos, a história vai ocultar novamente a história de Jesus. Ninguém mais ouve de Jesus. Sabemos que Jesus era filho de carpinteiro. Jesus começa agora a trabalhar na carpintaria de seu pai. Sabemos disso. Mas aos 30 anos, Jesus Cristo já estava pronto para exercer o seu ministério. E antigamente tinha data para exercer o ministério. Os sacerdotes, de João, enquanto João estava batizando no Rio Jordão, arrependimento, mas virá alguém que vos batiza num dia, certo dia comum. João Batista estava a batizar aquelas pessoas. Acredito eu que Jesus descendo ao Rio Jordão, a multidão abre para que Jesus passe. E talvez alguém pergunta para João Batista que tipo de cobra é esse homem aí. João Batista vai olhar para a multidão e vai dizer: esse aí não é nenhuma cobra, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é o Cordeiro de Deus que veio para morrer por vós, que veio para trazer vida e vida com abundância. Esse Cordeiro é o mesmo Cordeiro que estava lá em Gênesis capítulo de número 22, quando Abraão estava para crucificar o seu filho, matar o seu filho, oferecer o seu filho em sacrifício a Deus. Eu disse: Abraão, olha para o lado, porque aí está o Cordeiro. Ei, aquieta o teu coração, porque o Cordeiro já foi entregue a Jesus Cristo, e Jesus a recebeu, Deus a recebeu, e já trouxe sobre nós a paz que excede todo entendimento. Jesus é batizado, é cumprido a palavra de Deus. E agora Jesus vai começar a exercer seu ministério. No capítulo 10 de Mateus, agora o tema da quinta profética, nós vamos ver Deus separando homens, Deus chamando homens, e Deus falando para homens: a partir de hoje, você não é mais homens comuns. Então, quando nós aceitamos Cristo, nós não somos somente da terra, nós somos também do céu, porque nós recebemos algo do céu. Quando nós aceitamos a Cristo, nós fazemos parte novamente da herança de sermos filhos de Deus. Então Jesus começa agora a exercer seu ministério, dando aos homens poder, autoridade, para que orassem sobre os enfermos e eles fossem curados, para que orassem sobre os endemoniados e os endemoniados fossem curados dos demônios, fossem libertos dos demônios, perdão. Agora os discípulos tinham essa autoridade, irmãos. Mas os discípulos eles tinham ainda medo. O discípulo ainda era pequeno. Nós vamos observar Jesus fazendo diversos milagres na terra. O coxo do tanque de Betesda, Jesus chega para ele e pergunta: tu queres ser curados? E o coxo diz: Senhor, não tem ninguém que coloca eu no tanque. Eu não estou perguntando se tem alguém, eu estou perguntando se tu quer ser curado. E o coxo vai falar sim, e Deus levanta, toma o teu leito e anda. Vai acontecer da mesma forma com a mulher samaritana que andava enferma, viu Jesus, tocou Jesus, recebeu a sua cura, porque quem toca em Jesus é curado, porque quem toca em Jesus é restituído, porque quem toca em Jesus é sente uma graça diferenciada. Todos aqueles que ouviram a voz de Jesus, que tocaram em Jesus, até mesmo aquele que já estava morto há 4 dias, ao ouvir o som da voz que tem poder para trazer o morto à vida, ele ressuscitou dentre os mortos. Mas como o tema é que Deus nos trouxe, é uma autoridade, trouxe o Espírito Santo de Deus colocar o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo de número 3 para trazer a amada igreja nessa noite. No capítulo de número 3 do Atos dos Apóstolos, glória a Deus, aleluia. Jesus já não estava mais lá.
Agora eram os discípulos e a presença de Jesus dentro dos discípulos. Jesus já tinha subido para o céu. Pedro, João tinha recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E quem recebe o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele tem ousadia. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem autoridade. Quem tem o Espírito Santo de Deus, Jesus proferiu que coisas maiores faria em seu nome. Aquele coxo era coxo desde do seu nascimento, não andava, mas a história nos conta que alguém pegava ele, então ele vivia de quê? De favor. Alguém, e esse favor considero eu em minha mente que ao final do dia ele tinha que agradar a pessoa que levava ele até a porta do templo. Então ele estava lá pedindo algo para ele sobreviver e também para dar para quem colocava ele todos os dias na porta do templo. Então nós podemos observar no cenário que havia um coxo que dependia dos outros para poder ter alimento. Aleluia, Jesus. Mas o que me chama interessante é por que aquele coxo não desistiu, irmãos, de estar na porta do templo, já que ele não podia entrar para dentro do templo. Era porque na porta tinha o que ele precisava momentaneamente. Então ele precisava voltar todos os dias por causa da esmola. Ele tinha que voltar todos os dias por causa que ele precisava do dinheiro para poder se alimentar. Ele precisava estar lá todos os dias, porque se ele não estivesse lá, ele não iria trabalhar, e se ele não trabalhasse, ele não teria com que comer. Então ele era posto todos os dias à porta do templo, esperando que alguém lhe desse esmola. Então às vezes você não entendeu nessa noite, eu vou começar a te explicar. Como que você tem se encontrado dentro da casa do Senhor? Você tem trazido porque o pastor tem colocado no grupo, tem feito um chamado dizendo: vem para a casa do Senhor, vem servir ao Senhor, vem adorar ao Senhor. Mas por que você está dizendo: eu estou fraco, eu estou debilitado, eu estou doente, eu estou fraco, não tenho mais força, mas eu vou lá porque eu preciso de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas para que tu precisa de Jesus? O coxo estava lá porque ele precisava de esmola. E nessa noite Deus não tem esmola para ninguém. Ele tem coisas poderosas, coisas grandes e coisas maravilhosas e coisas que os olhos nunca viram, a tua mente nunca pensou, o teu ouvido nunca escutou. Ele tem coisas melhores para te entregar, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para a tua parentela. Não viva de dependência de esmola de Deus. Aquele coxo era colocado todos os dias porque ele queria esmola. Mas um dia estava subindo para o templo homens cheios de Deus, homens que tinham a presença de Deus. Ele não tinha ouro, ele não tinha prata, ele não tinha dinheiro, mas eles tinham a presença de Deus. Ei, o que tu precisa não é de dinheiro, o que tu precisa não é de bens materiais, o que tu precisa é de Jesus, que até mais coisas vos serão acrescentadas. O coxo estava lá por causa que queria esmola, e Jesus queria algo maior para ele. João, Pedro subiram ao templo para orar, 3 horas da tarde. Acredito eu que o sol estava escaldante, quente, mas o discípulo estava indo: eu vou orar. Eu vou orar. Talvez você não entendeu, mas a pastora nessa noite já nos despertou. Temos que orar todos os dias. Temos que orar independentemente se o sol está quente, se o sol está frio, se as coisas estão bem, se as coisas estão mal, se a doença chegou, se o dia mal chegou, se o dia bem está bem. Nós temos que ter constância, oração, independentemente da ocasião, do tempo que nós estamos enfrentando, vivenciando. Nós temos que ser adoradores, temos que adorar ao Senhor, independentemente, irmãos, do que nós estamos passando,
enfrentando e vivenciando. Temos que ter oração, temos que viver em oração, porque Jesus Cristo, Ele quer te usar para curar alguém. Jesus Cristo, Ele quer te usar para levantar alguém. Jesus Cristo, Ele quer te usar para trazer alegria novamente ao coração de alguém que já não tem mais alegria. Você precisa estar em oração, porque Jesus, Ele quer te usar para trazer uma palavra de conforto ao coração de alguém que saiu conformado. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque você é uma pedra preciosa por Deus. E Jesus Cristo quer usar você para outras pessoas. Mas Pedro, irmãos, estava subindo agora. E quando Pedro vai se aproximando, aquele homem que estava ali à porta, querendo uma esmola. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Na mente do homem, um dia comum. Na mente do homem vai ser mais uma vez que eu vou à porta do templo, vou pegar esse lugar, esse modo, e vou voltar para casa. Amanhã eu voltarei novamente no mesmo estado. Deus pega um dia comum e muda a história. Deus pega um dia que talvez você seja o dia mais frustrante da tua vida, e Deus está dizendo: eu ainda estou cuidando de você. Talvez você tenha vivenciado os dias que não tem sido melhor, mas Deus está dizendo: eu estou cuidando de você, e eu vou mudar o quadro no dia comum, no dia que tu menos esperar, no dia que tu menos estiver em expectativa para o dia mudar. É nesse dia que Jesus vai chegar na sua vida. Aquele povo centrado, olhando para baixo. Ele olhando para baixo, o que ele ia conseguir ver? As pernas que não tinham movimento. Eu vou explicar para você da glória. Você estiver olhando para baixo, você só vai estar olhando para o seu problema, para a sua dificuldade, para aquilo que você não consegue, para aquilo que você não faz, para aquilo que você olha e diz: não tem mais jeito. Se você continuar olhando para baixo, você só vai viver um fracassado. Mas se você pegar a palavra de Deus e diz, como diz a palavra de Deus: olhais para o monte, que dirá: vem o meu socorro. Quem olha para baixo não contempla milagre. Quem continua olhando para o problema vai vivenciar o problema. Mas um dia a história mudou. Pedro vai falar para aquele coxo: levanta a cabeça, olha para cima, olha para nós. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Está difícil? Olha para Jesus. Está difícil? Atente os seus olhos para Jesus, porque é de lá que vem o teu socorro, porque é de lá que vem a tua cura, porque é de lá vem o milagre, porque é de lá vem a salvação para a tua casa, porque é de lá vem aquilo que tuas orações têm pedido, porque é de lá que vem o teu socorro, porque é de lá que vai vir aquilo que você tem pedido para Deus. Glória a Deus, aleluia. Aquele coxo vai olhar para cima, irmãos, ainda na sua mente com a expectativa de receber migalhas. Talvez a tua oração é: Senhor, abre a porta, me cura. E Jesus olhando do céu: eu não quero abrir uma porta, não, eu quero abrir a janela dos céus, eu quero abrir as portas, eu quero abençoar a tua vida por completa. Não é somente na limitação da sua oração, eu quero fazer coisas maiores. Enquanto o corpo pensava em esmola, Deus tinha cura para ele. Aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu acredito que a mão dele já estava assim para Pedro, e a mão de Pedro já estava assim para a mão dele, segurando a mão dele e dizendo para aquele coxo: no nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. No nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então tu está me dizendo que não é na influência que eu tenho que eu vou receber o milagre? Não é nas possibilidades, nas minhas amizades que eu vou receber o milagre? Não. Ah não, mas eu tenho um amigo que ele é fiel a mim, ele vai me ajudar. Não é daí que vai vir o teu socorro, mas é no nome de Jesus. Aquele coxo recebia em suas mãos
moedas todos os dias, mas no dia que ele recebeu um aperto de mão e uma palavra no nome de Jesus, levanta e anda, a sua história mudou, o seu quadro mudou. Ei, nessa noite eu quero te dizer, Jesus, Ele tem para a tua vida coisas novas, coisas melhores, coisas maravilhosas, do que aquilo que tu tem pedido em relação. O que tu tem pedido para Deus é pequeno demais para que Ele possa fazer. Então continue confiando, continue acreditando. Por quê? Aquele coxo levanta e anda. Ele vai contar com seus amigos. Ele vai contar, ele vai chamar os seus anjos. Estou finalizando essa noite. Aquele coxo, ao se levantar, ele vai correr para sua casa? Não. Aquele coxo, ao se levantar do chão, ele vai para o templo juntamente com Pedro e João. Ele vai para onde? Para o templo. Quando Jesus te entregar o milagre, não fuja da casa dele, não. Vem para o templo agradecer. Vem para o templo agradecer. Tem muitas pessoas que recebem milagre e fogem da casa de Deus. Deus abençoa extraordinariamente. Eles somem da casa de Deus. É por isso que Deus ainda deixa muitas pessoas na dificuldade, porque Ele sabe, se abençoar demais, ela foge. Mas a quinta profética nessa noite é: Jesus Cristo, Ele tem algo maior que tu pensa, que tu imagina para a sua vida. Aquilo que tu pensa, aquilo que tu imagina é pequeno demais para aquilo que Deus quer fazer na tua casa, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, para aquilo que Deus quer fazer no meio da sua família. É maior os planos de Deus sobre você, é maior os planos de Deus sobre a sua vida. Então acredite que nessa noite, que o nome de Jesus Cristo, Ele tem poder para mudar o teu quadro, Ele tem poder para mudar a tua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa noite. É quinta profética, é quinta de cura, é quinta de milagre, é quinta de restauração, é quinta que Deus vai mudar a tua história. Se você crer, se você acreditar, se você confiar, Jesus Cristo de Nazaré, Ele está no ambiente, Ele está na casa, Ele veio para abençoar a tua vida, Ele veio para abençoar você, Ele veio para curar você, Ele veio para trazer para a tua casa. Eu não sei o que tu tem pedido para Deus, mas o Espírito Santo dele sabe. Eu não sei qual tem sido as tuas lutas, mas o Espírito Santo dele sabe. Eu não sei qual tem sido a tua dificuldade, mas o Espírito Santo dele sabe. E nessa noite Ele está aqui. Se eu fosse você, aproveitava para falar para Ele a sua dificuldade, as suas lutas. O Espírito dele veio nessa noite para trazer ao seu coração aquilo que tu precisa, aquilo que necessita. Nessa noite, irmão, talvez você saiu de casa pensando: é apenas mais um culto, é apenas mais um dia que eu vou na casa do Senhor, é apenas mais um dia que eu vou estar na casa de Deus. E Deus nessa noite está dizendo: não é apenas mais um dia não, irmão, não é apenas mais um dia não, varão. É um dia que Deus vai mudar a tua história, é um dia que Deus determinou para mudar o teu quadro. Se você acreditar, se você crer, se você confiar, Jesus Cristo nessa noite, Ele muda a tua história. Jesus Cristo nessa noite, Ele te cura da tua enfermidade, Ele cura, Ele ainda opera, Ele ainda é o mesmo, irmão. Então comece a adorar, comece a crer que Jesus Cristo de Nazaré, Ele já entrou. Se a tua oração é pelo teu esposo, se a tua oração é pelo teu filho, é pela tua casa, é pela tua parentela, nessa noite Jesus também, Ele tem poder para operar, para manifestar. Nessa noite Jesus Cristo, Ele veio para trazer aos nossos corações coisas maiores. Você que nessa noite veio pensando que era apenas mais um, Jesus pega o teu pensamento e transforma.
Convido-te a levantar as mãos, Senhor. Eu encerro essa noite. Soberano Deus e eterno Pai. A tua igreja, Senhor Jesus Cristo, ouviu a palavra que o Senhor me permitiu liberar nessa noite. Aí levantar de cada hora, em nome do Senhor, igreja, Senhor, uma palavra profética de cura, de transformação, mas impossível se tornando possível pelo poder do teu nome nessa noite. Eu oro, Pai querido, e aquele que acredita